pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre movimento. Movimento é uma parte da física que a gente estuda bastante para a gente entender como as coisas acontecem. Por que a gente chuta uma bola? Por que a gente empurra o menininho aqui na balança? Isso é a parte da física que a gente chama de física mecânica e estuda todos os conceitos de movimento e por que eles acontecem. O Aristóteles, aquele mesmo Aristóteles que a gente já viu em outras aulas, ele foi um pensador que descreveu o movimento. E ele disse o seguinte: todos os corpos ficam em repouso. Eles tendem sempre a ficar lá em repouso. Só se movem se a gente colocar neles uma força. E se a gente ficar aplicando essa força o tempo inteiro. Então, o carrinho só vai se mover enquanto a gente empurrar ou de puxar um determinado objeto, certo? Bom, mas Galileu, aquele também que estudou outras coisas, o Galileu falou para Aristóteles que Aristóteles tinha feito uma descoberta muito pouco eficiente. Porque o estado natural dos corpos realmente é repouso. Mas se eles estiverem em repouso, ou seja, se o corpo está em repouso, ele vai tentar ficar sempre em repouso. Mas se ele estiver em movimento, ele vai ficar em movimento. E isso foi uma descoberta muito importante para o movimento. Corpos que estão em repouso tendem a permanecer em repouso. Corpos que estão em movimento tendem a ficar eternamente em movimento. Quando isso muda? Para tirar um corpo do repouso e colocar em movimento, ou de movimento para repouso, precisa ter a aplicação de uma força. Quer dizer o quê? Esse corpinho está parado, não está? Mas se eu aplicar uma força nele, ele entra em movimento e agora ele tende a continuar em movimento. E só vai parar se tiver outra força. A mesma coisa ao contrário. Este corpinho está em movimento, não está? Mas se eu aplicar uma força, ele para. Certo? Então, Galileu fez essa importante colaboração para o conceito de movimento. Porém, Galileu achava que esse movimento que os corpos obtinham e ficavam para sempre se movimentando seria um movimento circular, porque a Terra é circular. Então as coisas andariam na esfera da Terra. Enfim, Galileu teve um pequeno erro conceitual, que um pouquinho mais à frente, Newton, o pai da física, corrigiu. E Newton criou essa lei que chama-se lei da inércia, que diz o seguinte: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Só que o movimento, Newton corrigiu, é um movimento retilíneo e uniforme. O que quer dizer isso? Retilíneo quer dizer reto e uniforme quer dizer com velocidade constante. Ou seja, Newton fez um pequeno arranjo na lei que Galileu criou. E Newton foi considerado o pai da física e o autor da lei da inércia, que a gente vai estudar muito. Mas vocês vão me perguntar: Dani, quando eu jogo a bolinha ela para. Ela para, mas é porque tem uma força atuando sobre ela, certo? Tem a força de atrito do chão, de resistência do ar. Se não tivesse nenhuma força, ela continuaria para sempre, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos, deixem seus comentários para os próximos, tá bom?